noite mais uma vez. Obrigada, Gabriel. Bom, meus amigos, meus irmãos, eu fiquei responsável pela leitura dos itens de 7 a 8, do capítulo, de 7 a 10, aliás, desculpa, do capítulo 7, com o tema Mistérios Ocultos aos doutos e aos prudentes. Nós poderemos ler também Mistérios Ocultos aos cultos e aos orgulhosos, mas lá na frente a leitura explica melhor, mas a gente pode já ler o título assim. Eu fiz o seguinte, minha gente, porque o item 7, ele é uma passagem do Evangelho segundo Mateus, ele é o versículo 11, o versículo 25 do capítulo 11, né? E do 8 ao 10, ele vai discorrer, segundo o Espiritismo, em cima dessa passagem, certo? Então, eu estruturei a minha leitura assim, da seguinte forma: eu vou ler os itens e vou comentar com a ajuda de leituras auxiliares. E, no final, eu vou falar alguma coisa com as minhas palavras, tá certo? Então, vamos começar. Obrigada, Gabriel. Gabriel é nosso príncipe, né? Vamos lá. Item 7. Disse então Jesus estas palavras, abre aspas: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Logo quando eu li isso aqui, eu fiquei, mas que coisas, me questionei, né? Que coisas seriam essas, né? Que ele vai discorrer ao longo dos outros itens, mas aí a gente sempre vai atrás das leiturazinhas, né? E para poder entender, e eu peguei aqui a Bíblia do Peregrino, né? Que o nosso amigo e irmão Marcos me presenteou. E, assim, o que ele diz assim é que essa passagem foi dita por Deus diante da soberba e arrogância das cidades que foram amaldiçoadas, desprendendo-se no contexto essa exaltação do humilde e do simples, que Deus revela seus segredos aos humildes. Está no capítulo 11, versículo de 25 a 30. Eu não vou ler todo, mas, assim, só para entender exatamente o que é que ele dizia, em que momento que se passou isso, né? Eu acho que ele se refere àquelas cidades que, como ele já falou aqui, diante de sua soberba e arrogância, cidades que não tiveram comportamento de hospitalidade, aquelas cidades, aquelas passagens que tem na Bíblia, né? Não vou me estender porque ainda tem muita coisa pela frente. E ele fala também aqui, que no finalzinho, que na primeira carta de João e no Evangelho tem comentários, ele recomenda, né, uma leitura no Evangelho, na primeira carta de João, que tem melhores comentários a respeito dessa passagem. E ele também recomenda a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 26 ao 29, que ele recomenda aqui, que eu depois vou procurar ler com mais calma, que eu li assim, só por cima, para poder me informar melhor. Mas vamos lá. Item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre-se entender que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, o douto era sinônimo de sábio, de culto, que tem muita instrução. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que diante deles se prostram. Aí, assim, para ajudar a compreender esse item 8, né, fui buscar ajuda na leitura auxiliar, que
os meninos tão gentilmente passam para a gente, e encontrei aqui naquele livro, Renovando Atitudes, o capítulo 12, que é do tema, Desbravando Mistérios, que ele fala o seguinte: vale considerar que, quando Jesus afirmou que Deus havia ocultado os mistérios aos sábios e aos prudentes e os tinha revelado aos simples e pequenos, em verdade, observava que certos homens de cultura e intelectualidade achavam-se perfeitos, eruditos, não precisando de mais nada além do seu cabedal de instrução. Por sua vez, os orgulhosos, porque tinham vários títulos, acreditavam-se superiores e melhores que os outros, fechando assim as comportas da alma às fontes inspirativas e intuitivas do plano espiritual. Porém, os pequenos e simples, aos quais se reportava o Mestre, nosso Jesus, são aqueles outros que, devido à posição flexível em face da vida, descortinam novas ideias e conceitos, observando descobertas e pesquisas de todo o teor, selecionando as produtivas para o seu próprio mundo mental. Por não serem ortodoxos, ou seja, conservadores e intransigentes, e sim afeiçoados à reflexão constante das leis eternas e ao exercício da fé raciocinada, reúne melhores condições de observar a vida com os olhos de ver, tem boa vontade de entender, né, de entender a palavra e o amor de Deus, de Jesus. São conhecidos pela maturidade evolutiva, que é avaliada levando-se em conta seus comportamentos nos mais variados níveis de realização entre os diversos setores, sejam eles físico, mental, emocional, social e espiritual da existência humana. Pelo modo como agem e como se comportam diante de problemas e dificuldades, os homens pequenos e os simples têm uma noção exata de sua própria maturidade espiritual. Além disso, sentem uma sensação enorme de serenidade e paz pela capacidade, pela eficiência e pelos atributos pessoais, e por se comportarem dentro do que se esperam de si mesmo. Simples são os descomplicados, os que não se deixam envolver por métodos extravagantes, supostamente científicos e por critérios de análise rígida. Simples são os que sempre usam a lógica e o bom senso, que nascem da voz do coração. São aqueles que não entronizam sua personalidade megalomaníaca atrás de mesas douradas e que não penduram pergaminhos para demonstração pública de exaltação do próprio ego. Os sábios a quem o Senhor se referia eram os dominadores e controladores da mente humana, que desempenhavam papéis sociais, usando máscaras diversas segundo as situações que fossem convenientes. Estão à nossa volta. São criaturas sem originalidade e criatividade, porque não escutam as vibrações uníssonas de que descem do mais alto sobre as almas da terra. Não suportam a mais leve crítica, mesmo sendo elas construtivas, de seus atos, feitos, raciocínios e ideias. Por isso, deixam de analisá-la para comprovar sua validade ou não. Por se considerarem donos da verdade, reagem e se irritam, esquecendo-se de que esses comentários poderiam, em alguns casos, proporcionar-lhes melhores reflexões com ampliação da consciência. Vale considerar que esses sábios não se lançam em novas amizades e afeições, pois conservam atitudes preconceituosas de classe social, de cor, de religião e de tantas outras, amarrando-se a exclusivismos egoísticos. Não obstante, o Mestre Jesus se reportava às luzes dos céus, que agilizariam os simples a pensar com mais lucidez, a se expressar com maior naturalidade, para que pudessem desbravar os mistérios do amor e das verdades espirituais, transformando-se no futuro nos reais missionários das leis eternas. Simples são os espontâneos, porque abandonaram a hipocrisia e aprenderam a se desligar quando preciso do mundo externo,
a fim de deixar fluir amplamente no seu mundo interior as correntezas da luz. São todos aqueles que prestam atenção no Deus em si e entram em contato com Ele e consigo mesmo. São, enfim, aqueles que já se permitem escutar sua fonte interior de inspiração, ao mesmo tempo confiar nela plenamente. Ou seja, são pessoas que são simples de coração, são seres, espíritos humildes de coração, não importa quantos títulos tenha. Quando ele se refere a sábios e orgulhosos, são pessoas que realmente se orgulham de todo o conhecimento, de títulos que tenha, mas enfim, é mais uma questão de conduta, né, de coração mesmo. Passamos adiante. Item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os converter. A razão está que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, à luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muitos feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Isso aqui eu fui buscar ajuda para tentar refletir melhor a respeito disso e me lembrei das passagens que tem no livro que é o Espiritismo, né? Fui reler nessa questão do cético, que é o segundo diálogo, né, do primeiro capítulo do livro que é o Espiritismo, que é justamente oposição da ciência. Então, o cético, né, que ele se refere aqui como visitante, o questionador, né, ele está questionando Kardec a respeito da questão dos fenômenos, né, que apareceu naquela época. Então, assim, eu não vou ler, ele primeiro embasa bem a questão, e não vou ler toda porque vai ficar bem extenso, mas aí eu destaquei a pergunta em si, né, ele falando aqui a respeito dos sábios, aí pergunta assim: por que eles, os sábios, não deram a devida atenção ao fenômeno das mesas girantes? São todos eles contra vós. Os sábios não serão os faraós das nações, e o dever deles não será espalhar a luz? Por que teriam deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força, se referindo ao Espiritismo? Então, Kardec responde: traçastes o dever dos sábios de modo admirável. É de lamentar-se, porém, que eles o tenham esquecido em mais de uma ocasião. Mas, antes de responder à vossa judiciosa observação, cumpre-me assinalar um erro grave que cometestes, dizendo que todos os sábios são contra nós. Como vos disse há pouco, é justamente na classe ilustrada que o Espiritismo faz maior número de prosélitos, pessoas que divulgam, que falam sempre bem do Espiritismo, que tentam converter as pessoas ao Espiritismo. E isso em todos os países do mundo. Entre seus adeptos, há um grande número de médicos de todas as nações. Ora, os médicos são homens de ciência, os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignatários, os eclesiásticos e etc., que se agrupam ao redor da sua bandeira. Não são pessoas em que não se deva reconhecer certa dose de ilustração. Enfim, ele está dizendo aqui, né, a resposta que ele deu ao questionador, que não se pode, como eu falei, não se pode dizer que todos os sábios, todas as pessoas cultas, que são contra a ideia, as novas ideias ao Espiritismo, como ele se apresenta, que é mais, como falei, uma questão de conduta, que tudo depende de como você está usando o seu poder, o seu conhecimento.
né? Sigamos. Segundo parágrafo. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, pois por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz, é melhor para eles que tenham os olhos fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deve fazer. Nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Para isso aí, eu também vi uma outra questão, né, em que o questionador CEP, ele pergunta, ele fala: admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis, mas não é menos verdade que, em virtude do saber, a opinião deles fale alguma coisa, e que se ela estivesse do vosso lado, daria grande peso ao vosso sistema. Então, Kardec responde falando que admite também, concorda com ele em parte, mas que fala o seguinte, achei bem interessante isso aqui: as ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que se pode manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agente forças materiais. Os do espiritismo têm como agentes inteligências que possuem independência, livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos, escapando, portanto, aos nossos processos de laboratórios e aos nossos cálculos. Estão, por conseguinte, fora dos domínios da ciência, propriamente dita. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos, como experimenta uma pilha fotovoltaica. Foi mal sucedida, como era de se esperar, porque agiu visando a uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação, juízo temerário que o tempo se encarrega de reformar todos os dias, como já reformou tantos outros, restando aqueles que omitiram a vergonha do erro de haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. Seguindo. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são executores da sua vontade, lhes submetem às exigências. Inquirem de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que eles queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Item 10. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia. Mas, então, que mérito teriam eles? Ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até mesmo a dizer, abre aspas, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão, que lhe tapa a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se destrua a causa do mal, no caso o orgulho. Daí vem que, como médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto
sabe que cedo ou tarde os olhos se abrirão, quer porém que isso se dê de modo próprio. Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-lhes aos braços e pedir-lhes perdão, quais filhos pródigos. Bem, minha gente, eu gostaria agora de falar com as minhas palavras. Eu tentei buscar aqui a leitura auxiliar para entender o que eu consegui ver aqui de acordo com o discorrido nos itens, né, e a partir da literatura auxiliar, ele está fazendo uma comparação, explicando mais ou menos, assim, o entendimento, né, dos seres, dos espíritos, conforme as características, né, aquelas pessoas que são humildes de coração, são os simples e os mais orgulhosos, né, aqueles que questionam muito a existência de Deus, que questionam, como é que eu posso dizer, questiona as coisas que acontecem, né, que somos submetidos, por que de tantas coisas, né, por que Deus, sendo onipotente, tendo tanto poder, onipresente, por que permite certas coisas acontecerem, e assim, eu, pelo meu testemunho, né, o que não é difícil a gente encontrar muitas pessoas que são cultas, que são muito instruídas, se dizerem ateus, né? Como a gente também, como ele mesmo fala aqui no livro do Espiritismo, não é todo mundo que é muito culto, que tem um alto nível de conhecimento em várias áreas, que não quer dizer que seja descrente. Isso aí realmente, como ele falou aqui, é a questão de coração, de aceitar Deus, de humildade interior, né? Como você pode ter pessoas mais simples, pessoas ditas ignorantes, entre aspas, né, que tem os olhos de enxergar, que é você aceitar esses mistérios que ele fala logo no começo. Eu fiquei me perguntando, mas que coisas seriam essas? Justamente, você tem que estar aberto, o amor de Deus, tudo aquilo que ele tem a lhe oferecer, como você evoluir, seu modo de conduzir, porque o que acontece? O conhecimento realmente é poder, né? A grande questão que eu vejo é o que estamos fazendo com esse poder, né? Com o conhecimento. O poder, dependendo da situação, ele pode ajudar a preservar uma vida, ou a sua vida ou a de outra pessoa, né? No caso de um médico, o conhecimento dele, ele vai ajudar a curar uma pessoa, ajudar a salvar uma vida. Um professor, ele vai ajudar uma pessoa a ser alfabetizada, adquirir conhecimento. Um advogado, ele vai auxiliar uma pessoa na forma da lei, a entender melhor as leis, e assim por diante, como todos nós temos nossas profissões, né? O Gabriel, fisioterapeuta, pode ajudar uma pessoa a se reabilitar, diminuir uma dor, enfim, né? Um vendedor de livros, ele vai nos ajudar a escolher melhor um livro, pode nos dar, enfim, minha gente, é exatamente como o que a gente está fazendo a partir desse nosso poder, né, desse nosso conhecimento, o que a gente está fazendo para nos melhorarmos e ajudar as outras pessoas a melhorar, né? Como no nosso caso, a gente está se reunindo aqui, estamos estudando. Quando a gente para, sentir uma tarde, um dia, para poder estudar, entender melhor e estar conversando aqui com vocês, como nós fazemos, posso estar tendo uma leitura, uma visão errada do que eu li. Aí o que acontece? Vocês vão me ajudar, né? A gente se ajuda, cada um tem uma visão. Então, assim, é o poder do conhecimento, né? Você pode usar para o bem ou para o mal. Essa é a leitura que eu vejo. Cabe a nós a conduta desse uso, né? Enfim, vou retornar a palavra aí ao Gabriel. Sou extremamente grata pela oportunidade, porque a gente acaba adquirindo algum conhecimento e agrega mais ainda o de vocês, né? Então, eu vou passar para o Gabriel. Obrigada, minha gente. Boa noite. É com você, Gabriel. Obrigado, irmã Elisa, pela sua leitura e interpretação e por nos auxiliar na noite de hoje. Nesse momento, deixamos em aberto para aqueles irmãos ou irmãs que quiserem comentar ou refletir junto conosco
nessa noite de estudo. Então, nesse momento, deixamos em aberto para aqueles irmãos ou irmãs que quiserem comentar. Sei, Inácio, acho que pelo visto vai ter que ser o senhor, logo de primeira, viu? Parabéns, Elisa. Foi muito bom. Nós aqui devemos agradecer a sua intervenção na noite de hoje. Mestre Inácio? Foi. Desculpa eu lhe interromper. Eu resolvi falar, mas eu tenho que falar antes de você, porque você tem que dar o parecer final. Você é o cara. Ok? Pode falar, Francisco Williams. Certo. Não, eu queria só falar que pessoas simples, como eu escrevi aí, ela tem as virtudes, e todas essas virtudes que vêm Meus irmãos, só aguardar um momentinho que o Francisco Williams saiu. Eu acho que deve ter caído ou ele saiu sem querer. Vamos aguardar um minutinho para que ele possa voltar e colocar suas colocações novamente. Só um minutinho, meus irmãos, peço a paciência de todos. Por favor, Francisco Williams, continue com suas colocações. falhou. Eu parei aonde que falhou? Pode ir no início, começando das virtudes. Pronto, eu queria informar que as virtudes, nós já trouxemos as virtudes de Deus conosco, entendeu? Basta a gente desenvolver, que é coisas que não precisam do dinheiro, né? Então, o conhecimento do mundo, nós já trazemos o conhecimento de tudo, não precisa aprender o conhecimento das virtudes, das coisas boas, né, do caminho que leva até Deus. Tanto que nós, quando nascemos, a gente, mesmo pequenininho, a gente sabe se a gente pular, a gente vai cair. Então, a gente já vem com tudo isso na nossa mente, né, desse conhecimento do bom e do mal, né? Basta a gente desenvolver o bem para aplicar nesse mundo. É isso que eu vejo aí. Obrigado. Obrigado, Francisco Williams. Se mais algum irmão quiser comentar, antes do senhor Inácio, fiquem à vontade. William, todos nós somos os caras. Todos nós estamos aqui para ajudarmos mutuamente. Cada um traz a sua parcela. Quando você coloca que nós trazemos as virtudes, é preciso a gente fazer uma reflexão. Nós estamos aprendendo através das reencarnações. E cada uma reencarnação, a gente deixa para trás alguma coisa que nos é prejudicial. Os objetivos dessas reencarnações é para que a gente elimine as nossas más tendências. Como a gente veio simples e ignorante, a gente ainda não sabe o que significa ser a fraternidade, a solidariedade, o amor ao nosso próximo. É isso que a gente está aprendendo. Então, a gente ainda é egoísta, a gente ainda é possessivo. Então, isso a gente tem que eliminar. Aí sim, quando a gente passa a ser solidário, a gente adquiriu uma virtude que vai ser útil para nós. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui. E voltando à exposição da Elisângela, aqui tem 2 pontos que eu destaquei. Primeiramente, no item 7, na leitura da passagem em Mateus,
Disse então Jesus estas palavras, abre aspas, graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra. Como é que diante destas palavras eu posso dizer que Jesus é Deus? Como é que alguém pode pregar que Jesus é o próprio Deus, quando ele aqui está rendendo graças a meu Pai que está nos céus? Esse é um ponto que eu destaco, certo? Uma outra coisa, no item 8, é por isso que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Nós vimos lá no livro dos médiuns, na leitura, na reunião anterior, que o objetivo dos Espíritos é nos ensinar as coisas do outro mundo, para o outro mundo. E a gente vê aqui a confirmação do que está no livro dos médiuns. Deus deixa que a gente procure descobrir como é que a gente faz uma plantação, como é que é melhor para adubar. A gente vai aprendendo as coisas do mundo físico. E os mistérios ocultos são esses mistérios da vida, da dor, do sofrimento, da morte e do pós-morte. Isso é o que a gente vai ter que aprender. E ele diz, no item 9, não se espante, pois, os incrédulos, de que Deus, nem os espíritos, que são os agentes da sua vontade, se submetam às suas exigências. Aqui, novamente está sendo dito que os espíritos são os agentes de Deus. Aí eu faço uma vinculação, uma associação à pergunta número 461 do Livro dos Espíritos, que é a segunda parte do livro, capítulo 9, intitulado Da Intervenção dos Espíritos, onde é dito para nós que os Espíritos conhecem todos os nossos pensamentos, interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Os Espíritos, que a gente viu aqui, que são os agentes de Deus. Aí, já que esses Espíritos interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina, consegue ver os nossos pensamentos, inclusive aqueles que a gente quer esconder da gente mesmo, Kardec perguntou, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Porque aí entra aquela questão de quando a gente está na mesa mediúnica, se o que vem da minha cabeça é meu, se é do espírito, a gente fica na dúvida, e os espíritos responderam. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Ele está dizendo que é preferível que a gente não saiba se o pensamento é meu ou se é de um espírito. E ele vai explicar por quê. Não fazendo a distinção, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que eu pratico. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, a gente percebe a grandeza da doutrina espírita, que foi dito aqui, no item 9. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Realmente são grandes verdades. Aquela pergunta que a Elisa colocou para a gente do questionador, mas por que os espíritos não aproveitaram esse momento para fazer a gente acreditar? Olha, Kardec não foi atrás? Kardec não pesquisou? Não procurou ver alguma coisa? Lembrando
E naquele período, e é aquilo que eu falei na nossa reunião sobre o livro dos médios, não tinha ainda o livro dos Espíritos para explicar como funcionava. Então, para dizer que era espírito, teria que primeiramente ter a base para justificar o que eu estava dizendo. Então, a gente percebe a grandeza da doutrina espírita. Tudo está encadeado e mostra para nós a grandeza do amor de Deus para todos nós. Só permanecemos no erro, só sofremos se quisermos. Cabe a nós superar as dificuldades confiantes de que o que está ocorrendo conosco é para nosso benefício. E nós devemos ser gratos constantemente por estar tendo essa oportunidade de aqui estarmos juntos, buscando aprender os mistérios revelados a nós que queremos verdadeiramente assimilar as lições do Cristo. Obrigado pela participação que me deram. Antônio, vai comentar? Sim, gostaria. Por favor. Bom, meus irmãos, parabenizando a todos, principalmente a nossa irmã Elisa, pelo belíssimo trabalho com que nos brindou. Gostaria de fazer algumas reflexões. Nós vemos aqui, no primeiro item, que os espíritos orgulhosos, os outros, né, que a gente chama aqui egoístas, eles são naturalmente encaminhados para o estudo das ciências da matéria. É uma forma de serem úteis. Então, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Queremos dizer, então, que o processo de evolução conta com espíritos com várias idades. Toda a evolução, ela procede de um trabalho ao longo de um tempo. Alguns espíritos são mais jovens e outros são mais velhos. Alguns espíritos têm as suas inteligências intelectivas um estado de desenvolvimento alto, porém, ainda muito viciosos. Outros espíritos, até mais simples, porém, com avanço da inteligência emocional e muitas vezes moral já assinalável. Então, existe na estrutura divina um plano bem arquitetado para que o aprendizado evolutivo ocorra nas criaturas. Existe um binômio que o senhor Inácio referiu aí, que é fundamental para que o espírito ele possa evoluir, que é o livre-arbítrio, que nós podemos sintetizar como a liberdade, e a responsabilidade. A responsabilidade, ela vem exatamente da compreensão do ser, do que lhe é consignado, e de como ele tem que gerir esse conhecimento pelas suas boas realizações. Então, meus irmãos, a liberdade, aqui citando, é a condição necessária da alma humana que, sem ela, não poderia construir o seu destino. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova segundo a natureza dos nossos atos. Então, esse aqui é um extrato de uma leitura de Leon Denis, que nós hoje fizemos, e ela nos coloca exatamente em vista desta realidade. Que, para todo espírito, por pequeno que seja o seu grau de evolução,
A lei do dever brilha como um farol através da névoa das paixões e interesses. Olha, quando seu Williams refere que nós trazemos essas virtudes e esses talentos, não deixa de ser isso. É já uma essência na nossa consciência que nos leva a praticar as boas ações, a praticar o bem e a praticar a caridade, a entendermos a lei do amor. Então, meus irmãos, é interessante como tudo que Deus cria obedece às suas leis. Tudo o que Deus faz é no propósito da evolução das suas criaturas. Temos que o ato de enobrecer a inteligência com os sentimentos amorosos, com os sentimentos caridosos. O ato de submeter essas duas inteligências, a intelectiva e a moral, ao crivo da moralidade, da ciência moral, que são as leis divinas, demora eternidades. São bilhões, trilhões, quadrilhões de encarnações até o espírito se tornar puro. É todo um caminho pela frente. Agora, nós começamos a entender a base de como funciona toda essa ciência, todo esse plano, toda essa estrutura. E nós vemos que muitas vezes o espírito que lá atrás exerce seu direito de livre-arbítrio ainda no estágio preparatório da sua encarnação, aceitando vir em determinadas condições conscienciais mais difíceis, e ele está a assumir o compromisso em avançar com maior celeridade. Já aqueles espíritos que ainda muito dominados pela brutalidade, pela animalidade, pelo orgulho exacerbado, pelo egoísmo austero e improdutivo, tem um caminho a prosseguir. Todos esses dois caminhos, eles vão dar na perfeição. Todos eles. Sabemos que todos os espíritos evoluídos passaram pelas mesmas fases que nós estamos passando e que outros irmãos ainda vêm passando antes de nós. Mas, meus irmãos, hoje, nós, com os ensinamentos que nós obtemos da doutrina espírita, com esta oportunidade de aqui debatermos, refletirmos sobre as condições em que nos encontramos, temos a obrigação, temos o instrumento e precisamos correr atrás da vontade para que essas mudanças ocorram nesta encarnação ainda e que aproveitemos o tempo para que mais um degrau na nossa evolução seja cumprido e assim, não só nós podermos evoluir, mas também facilitarmos aos irmãos que conosco se encontram nesta mesma escada, neste mesmo degrau, possam evoluir conosco. Essa é a lei do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fico por aqui, devolvo a palavra para o nosso irmão Gabriel. Obrigado, irmão Antônio, pela sua colaboração.